Bom, para fechar aí os nossos 4 compromissos do livro do Dom Miguel Ruiz, hoje eu vou falar do 4º compromisso e quero pedir aí para você que, se você não é inscrito no canal, para você se inscrever, deixar o seu joinha, se até o final desse vídeo, espero que você escute até o final. Não são vídeos muito longos, tá? Eu tô fazendo uma série falando sobre todo o livro, né? Mas de forma sobre temas assim. Então tem um vídeo sobre cada compromisso. Esse é o 4º compromisso, que é o último. Depois tem um outro livro que é o 5º compromisso, mas eu não vou falar dele agora. Nessa sequência de vídeos, eu fiz um vídeo falando sobre o sonho do planeta, sobre o processo de domesticação, para que você consiga entender essa visão que o Dom Miguel Ruiz traz, que para mim faz muito sentido para a gente entender a realidade que a gente vive, como a gente constrói as nossas crenças e qual é o caminho para a gente fazer uma modulação aí desses nossos conteúdos para trazer novas crenças, novos acordos e, consequentemente, novos comportamentos e novos resultados na nossa vida. Então, hoje a gente vai falar do 4º compromisso, que é sempre dê o melhor de si. Eu vou ler um pouquinho do que ele fala aqui e vou complementar com aquilo que eu entendo, para a gente poder ter um outro olhar também. Então, ele diz assim: o seu melhor irá variar de momento para momento. Será diferente nos momentos de saúde e nos de doença. Sob qualquer circunstância, simplesmente dê o melhor de si. Assim você evitará auto-julgamento, auto-abuso e auto-arrependimento. Então, olha que interessante o que ele fala aqui. Se ele está falando que eu vou evitar auto-abuso, dar o melhor de mim, e ele está dizendo que isso pode variar em momentos, por exemplo, se eu estiver doente, dar o melhor de mim vai ser muito diferente do que o momento que eu estou em plena saúde, não é? Ou no momento que eu estou passando por uma dificuldade de uma questão emocional, o dar o melhor de mim não vai ser o mesmo que eu consigo dar quando eu estou super bem. Então, primeiro é esse respeito com a gente, né? Porque se eu tento dar mais do que eu posso dar, eu não estou dando o melhor de mim. Porque dar o melhor é dar na medida, entende? Eu dou o que eu tenho para dar. E se neste momento eu tenho menos para dar em relação a outros, porque aí é uma comparação, eu vou dar menos. Mas isso não significa que eu não estou dando o melhor. É o melhor daquele momento. Outra coisa que eu gosto de falar é que dar o melhor de si não é dar tudo de si. É dar o melhor que você tem de acordo com a situação que você vive e que seja pertinente aquilo para que seja bom para todos. Para que seja bom para você, para que seja bom para quem recebe a sua ação, a sua ajuda, seja lá o que você estiver dando de você, a sua atenção, o seu tempo, a sua escuta, não importa. Porque às vezes dar o melhor da gente é só estar presente. Dar a nossa presença pode ser dar o melhor de si. Não necessariamente é fazer alguma coisa, né? Então é pensar nesse ponto também, né? O que é dar o melhor de mim aqui? Vou dar um exemplo com essa questão da atenção. Então, se eu sou uma pessoa que costumo estar presente, escutando realmente o que a pessoa está falando, e eu dou a minha presença, o máximo que eu posso ali, me dedico para estar ali junto com a pessoa, escutando ela sem tentar concluir, sem tentar levar nada pelo lado pessoal, sendo impecável com a minha palavra. Então, eu já estou exercitando aqui os outros 3 compromissos, né? Tô dando o melhor de mim, tô dando a minha plena presença. Mas eu vejo que aquela pessoa, ela mesma não está dando a presença dela, não está sendo impecável com a palavra, está tirando conclusões a respeito do que eu falo, ou da minha postura, ou de qualquer outra coisa. Se eu vejo que há essa desarmonia, eu preciso entender o quanto eu vou dar o melhor de mim, o quanto eu vou dar a minha presença naquela situação. Porque às vezes o importante também é aprender a hora que eu vou me retirar. Às vezes é dizer, olha, acho que o nosso tempo aqui já deu, acho que melhor parar por aqui e vamos continuar numa outra hora, porque eu tô ocupado, eu tenho outra coisa para fazer, ou sei lá, você pode não necessariamente colocar, mas você tá desatento ou você tá abusando do meu tempo, né? Você simplesmente sai. Então você deu de acordo com a situação, porque senão a gente cria uma situação de injustiça com a gente. Quando a gente se obriga a dar mais do que a situação merece, ou mais do que a gente está podendo dar naquele momento. Então, volta naquilo que eu já falei em algum outro vídeo aqui, da questão do exercício da presença.
Sem presença, eu não me observo. Sem autoobservação, eu não consigo me modular dentro das relações. Eu não consigo observar quando eu estou ultrapassando os meus próprios limites. Então, esse trabalho de se autoconhecer, de expandir a consciência, de se desenvolver, né, de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, ele é sobre a gente, antes de tudo. Primeiro é sobre mim e comigo, para depois ser com o outro. Então, eu preciso de um trabalho de desenvolvimento de atenção e foco, como Mindfulness, por exemplo. Eu falo disso porque eu já dei aula há muito tempo, né? Então, eu sei que é uma boa maneira de exercitar isso. Eu consigo trazer essa autoobservação e essa modulação do meu comportamento. Senão, eu não percebo. A hora que eu vejo, já foi. E eu já dei mais do que eu deveria. Perfeito? Então, quando a gente começa a fazer esse entendimento de tudo que o Dom Miguel traz nesse livro e nos outros também, mas principalmente nesse, a gente vai entrando num processo de apaziguar internamente as nossas condutas, os nossos posicionamentos, as nossas posturas. Então, até nesse momento que eu não puder dar o melhor de mim, por exemplo, às vezes eu fui condicionada e tenho lá nas minhas crenças, no meu livro da lei, de que eu tenho que fazer sempre muito pelo outro. Mas se eu tiver num momento que eu tô fragilizada, eu não tô bem, tô sem energia, eu preciso não me obrigar a fazer aquilo que não está na minha condição naquele momento, mesmo que o outro ache ruim. E lembrando que agora eu não levo pro lado pessoal, então ele pode achar ruim. Então, esse exercício de ser impecável com a palavra, que é ser verdadeiro com a gente, não julgar, não levar para o lado pessoal e não concluir, ele vai nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Porque a voz do juiz dentro de mim, ela vai ficando menos eficaz. É como se eu escutasse, mas não desse tanto crédito para ela. Entende? Então, é como se ela fosse ficando mais fraca dentro de mim. Antes ela vinha e já ditava as regras e eu já entrava no processo, já me punia, já resolvia tudo lá dentro e era aquele caos. Agora ela é uma voz que está falando mais baixo, então eu consigo questionar, eu consigo avaliar situações, diferenças, para não usar sempre a mesma regra e a mesma medida comigo e com os outros em momentos diferentes da vida. Então esse processo da gente não se julgar, ele vai permitir que a gente às vezes dê o melhor de si em quantidades e intensidades diferentes, em momentos diferentes, fora daquele padrão que seria o padrão original ou sempre ativo, que nos obrigaria a dar mais mesmo que a gente não tivesse condição. Por quê? Porque como eu não me julgo mais, isso não vai ser um problema. Então ele comenta aqui sobre uma... E aí tem uma coisa interessante que ele traz aqui, porque ele fala que a gente, para dar o melhor de si para o outro, ou nas situações, a gente primeiro precisa dar o melhor de si para a gente. E aí ele traz um pequeno conto aqui. Então ele disse assim: havia um homem que, desejando transcender seu sofrimento, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou: mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? O mestre olhou para ele e respondeu: se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer ainda melhor, o homem perguntou: mestre, e se eu meditar 8 horas por dia? Quanto tempo levarei para transcender? Se meditar 8 horas por dia, talvez possa atingir a iluminação em uns 20 anos, respondeu o mestre. Mas por que levarei mais tempo se vou meditar muito mais? Perguntou o homem. E o mestre responde: você não está aqui para sacrificar sua alegria ou sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Se puder dar o melhor de si em 2 horas de meditação, mas se você gasta 8 horas, só vai se cansar. Ou seja, se você pode dar o melhor em 2, por que você vai fazer 8? Vai perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita, pode viver, amar e ser feliz. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente sua vida. Será produtivo, será bom para você mesmo, porque irá se doar à sua família, à sua comunidade, a todos.
mas é a ação que irá fazê-lo sentir a mais intensa felicidade. E não ficar lá parado, meditando, não atuando em nada na vida. Então, quando você sempre faz o melhor, pode assumir a ação. Fazer o melhor é assumir a ação, porque você ama isso, não porque você espera uma recompensa. Então, uma coisa que ele fala de dar o melhor de si, também é importante a gente fazer sem esperar nada em troca. Então, eu não dou o melhor de mim e faço o melhor porque aí o outro vai me elogiar, aí o outro vai me amar, aí eu vou ter um lugar, eu vou pertencer. Não, eu faço o melhor porque eu sei que é o melhor para mim. Por isso que esse melhor de si, ele tem que estar alinhado com o que é melhor para mim e não só para o outro. Porque às vezes o que parece melhor para o outro também está dentro do desequilíbrio do outro, que precisa mais do que deveria precisar, porque não cuida de si. Então a gente precisa achar o equilíbrio dessa balança. Porque senão a gente vai estar criando um processo de violência com a gente mesmo. Tá bom? E aí, retomando um pouco a questão do juiz, da vítima e de tudo que está no livro da lei, ele diz que quando a gente está dando o melhor de si de maneira consciente, então assim, eu sei que esse é o melhor que eu posso dar hoje, estou satisfeito com ele porque eu sei que é. Não estou me enganando, né, gente? Também não é um processo da gente falar, eu dei melhor, mas fiz meia boca, porque dentro de mim eu sei que eu fiz meia boca. Então não é isso. Mas quando eu fiz o meu melhor, mesmo que dentro do meu livro da lei ele esteja em desacordo com aquilo que diz que eu deveria ter feito, eu não vou abrir espaço para o juiz entrar lá e me julgar. Por quê? Porque eu tenho consciência. Então, eu estou escolhendo a ação a partir de uma consciência de que esse é o melhor que eu posso fazer agora e que nem sempre o meu melhor de agora vai ser igual ao meu melhor de um outro momento. Então, a gente sai de uma coisa chamada comparação e olha para a realidade, porque a nossa vida, ela está sempre em movimento. Nós estamos em movimento, o nosso corpo está sempre se transformando. Tudo é orgânico, nada é estático, não é? Então, a gente precisa fluir com essas nuances, com esses movimentos que sobem e descem, para que a gente possa estar vivendo a realidade daquele momento que a gente está vivendo naquele momento. E não baseado numa regra que foi instituída no passado e que nem por nós foi, para que a gente funcione dentro de um modelo projetado que não nos diz respeito, no sentido que não representa a nossa verdade ou quem a gente realmente é. E o último ponto é a questão de dar o melhor de si, porque você sabe que é o melhor que você tem a fazer. Não é esperando nada em troca. Porque quando a gente dá o melhor esperando em troca, a gente está agindo a partir das regras do livrinho da lei, dos nossos condicionamentos e daquilo que a gente aprendeu em algum momento que a gente precisava fazer para ser amado, para ser uma boa filha, um bom filho, enfim, 1000 coisas que estão lá. Então, eu faço porque eu sei que é melhor para mim. É um processo consciente, não é para agradar o outro e para receber algo em troca, tá? Então, você dá o melhor de si porque tem vontade, não porque precisa, nem porque está tentando agradar ao juiz ou às outras pessoas. E fazer o melhor de si é também fazer o melhor para si. Então, dar o melhor de si. Então, eu vou dar o melhor de mim para quando eu for fazer minha atividade física. Eu vou dar o melhor de mim quando eu for fazer minha alimentação. Eu vou dar o melhor de mim quando eu for cuidar da minha rotina de sono. Quando eu for cuidar das minhas relações. Então, quando eu falo dê o melhor de si, não é só sobre o que eu faço e sobre o que eu faço para os outros. Mas é primeiro o que eu faço para mim. Então, eu tenho que dar o melhor de mim em termos do meu tempo. Dar um tempo para mim. Atenção para mim. Autocuidado, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Você concorda que a partir de mim é que eu faço as coisas para os outros? Então, se eu tô capenga, eu ajudo alguém? Eu faço algo por alguém? Eu impacto positivamente a vida, a sociedade, a vida da minha família? Não! Então, a gente precisa lembrar disso, né? Que esse dar o melhor de si é primeiro dar o melhor de si para você. E eu vou finalizar aqui agora com algumas colocações que ele traz. Então ele diz assim: você nasceu com o direito de ser feliz, nasceu com o direito de amar, de aproveitar e compartilhar seu amor. Você está vivo, portanto, tome sua vida e aproveite. Não resista à vida que está passando através de você, porque a fonte da vida está passando através de você, porque você é ela. Apenas sua existência prova a existência de Deus, no caso, a vida, a prova a existência da vida. Sua existência prova a existência da vida e da energia.
Não precisamos saber ou provar coisa alguma, simplesmente podemos ser. Assumir o risco e apreciar a vida é tudo o que importa. Diga não quando tiver que dizer não e sim quando tiver que dizer sim. Você tem o direito de ser. Os primeiros 3 compromissos só vão funcionar se você fizer o melhor. Não espere sempre poder ser impecável com suas palavras. Seus hábitos rotineiros são fortes e enraizados demais em sua mente, mas você sempre pode fazer o melhor. Não espere nunca levar nada para o lado pessoal. Faça o melhor possível. Não espere que vá parar de tirar conclusões imediatamente, mas com certeza você pode fazer o seu melhor. Dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões, irão se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes. Você não precisa julgar a si mesmo, sentir-se culpado ou castigar-se se não conseguir manter os compromissos. Você está aprendendo, você está treinando. É como aprender a dirigir, você não sai dirigindo super bem no primeiro dia, sai tudo meio esquisito. É que nem o passarinho que vai voar a primeira vez, ele vai voar meio capenga até ele pegar o jeito, né? Então, se estiver fazendo o melhor possível, por isso que esse fazer o melhor de si é interessante, esse último compromisso, esse 4º compromisso, você sabe que você está dando o melhor de si. Então, mesmo que você tenha pecado com a palavra, você fala, poxa, mas eu estava dando o melhor que eu podia naquele momento e agora eu vou melhorar a partir disso. Então, se estiver fazendo o melhor possível, irá sentir-se bem consigo mesmo, ainda que tire conclusões, que leve as coisas para o lado pessoal e que não seja impecável com a sua palavra. Se você der o melhor de si na procura da liberdade pessoal, na busca do amor próprio, vai descobrir que é apenas uma questão de tempo até conseguir o que deseja. Não se trata de sonhar acordado ou passar horas em meditação. Você precisa se levantar e ser humano. Precisa honrar o homem e a mulher que você já é, gente. Não precisa ser, você já é. Você só está esquecido que você já é. Respeite, aproveite e ame seu corpo. Alimente-o, limpe-o e cure-o. Exercite-o. Faça o que ele se sente bem em fazer. Isso é a sua comunhão com a vida. Você não precisa adorar ídolos da Virgem Maria, de Cristo ou de Buda. Você pode, se quiser. Se é bom para você, faça. Seu próprio corpo é uma manifestação da vida. E se você honrá-lo, tudo vai mudar em sua vida. Quando você honra os 4 compromissos, não existe maneira de viver no inferno. Você muda a sua realidade, gente. Isso é uma coisa extremamente palpável, mas que você precisa de dedicação e tempo para ver isso acontecer. Não existe maneira. Você irá controlar 100% da sua vida. Esse é o único controle que você tem. Se você for impecável com sua palavra, se não levar nada para o lado pessoal, se não tirar conclusões e der sempre o melhor de si, terá uma bela vida. Se você romper um compromisso, comece outra vez, no dia seguinte, e novamente no dia seguinte e no dia que virá depois. Então, não se preocupe com o futuro, mantenha sua atenção no presente e permaneça aqui agora. Viva apenas um dia de cada vez. Dê o melhor de si para manter esses compromissos e logo será fácil para você também. Hoje é o início de um novo sonho. Então, eu finalizo aqui esse 4º compromisso, né? Que eu acho que é o 6º vídeo aí da série, 6º ou 7º. E a gente volta a se falar num próximo vídeo que eu vou trazer o que ele chama de o caminho tolteca para a liberdade. E ele vai trazer o novo sonho, que é o sonho da 2ª atenção. A gente criou o sonho da 1ª atenção, onde a nossa atenção foi capturada no processo de domesticação, né, na nossa educação e tudo mais. E a gente vai aprender a como construir o sonho a partir dessa consciência de que você já é e que só existe uma névoa que está impedindo você de entrar em contato com o que você já é. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que esses vídeos tenham te ajudado e que a sequência desse próximo aí te ajude ainda mais a fechar todo esse raciocínio. Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, por favor.